Mulheres em Foco de hoje está falando sobre os cuidados com os dentes das crianças. Um sorriso bonito é fundamental, a gente sabe que faz a maior diferença. Por isso convidamos aqui o cirurgião dentista, Dr. Flávio Lupozelli, para nos orientar a como cuidar dos dentes das crianças. Já falamos um pouco sobre escovação, daqui a pouco o senhor vai mostrar a sua amiga girafa e indicar também qual a escova de dente apropriada para cada idade, mas agora eu queria falar dos acidentes. Muitos pais ficam ali sem saber o que fazer na hora em que uma criança quebra um dente, que é muito comum. Existem vários quebrar o dente, existe quebrar um dente de leite, existe quebrar um dente permanente. O que fazer, doutor? Quebrar um dente de leite, por exemplo, isso é muito preocupante? Olha, pode ser, depende, né, do trauma, né? Depende um pouco. Eu sempre recomendo o seguinte, às vezes a criança bate a boca, vai falar, ela nem tem dente ainda, mas olha, às vezes o dente não nasceu, mas ela tem lá o germezinho do dente que vai nascer. Isso, esses traumas, às vezes, deslocam a posição do germe, né, que é aquela sementinha do dente que vai nascer, e ele nasce torto, nasce errado, ou não nasce. Mas tem como detectar isso com o exame? Olha, doutor, meu bebezinho caiu, bateu a boca no berço, eu levo para um dentista para fazer... O dentista faz uma radiografia. Tá, é possível visualizar. É possível visualizar na maioria dos casos, tal. E manter um controle disso também é importante, não é? Agora, os acidentes maiores mesmo costumam acontecer quando a criança ela já está andando de bicicleta, sabe? Aí já está na troca da dentição. Já está na troca da dentição, muitas vezes. Às vezes ainda não, mas enfim, ela já tem coordenação para andar de bicicleta, para correr, para andar de skate, para andar de patins. Se aventurar. Se aventurar. E aí os acidentes maiores costumam acontecer, né? Dentes que fraturam, que fragmentam na boca, eles podem ser recolados. Um pedacinho que quebrou. Um pedacinho pode ser recolado, né? Leva o pedacinho ao dentista, o dentista faz Leva como? Tem que tomar algum cuidado com aquele pedacinho? Não, a gente sempre pede para colocar, pelo menos num copinho com água filtrada, ou num copinho com soro fisiológico, para manter o dentinho hidratado. É importante estar em líquido. Hidratado, mas uma filtrada, pelo menos, a água, né? Tá. E aí leva para o dentista, ele pode fazer a colagem, né? Além disso, o que a gente costuma também fazer assim, fraturou, mas fraturou o dente praticamente inteiro, saiu a coroa do dente inteiro. Aí está sangrando tudo, quer dizer... Eu estou aqui fazendo... comprometeu o canal, fala, puxa... Pois vai ao dentista também. Nunca quebrei o dente. Nossa, me dá uma agonia. É horrível, né? Deve ser. Mas assim, tudo Mas aí sai a coroa, aí é grave. É mais grave, porque aí tem que tratar o canal, mesmo o dente sendo de leite, tem que tratar o canalzinho do dente de leite, dá para fazer uma prótese, porque a criança não pode ficar sem o dente, faz uma prótese, enquanto do dente de leite mesmo, se faz prótese, para que nesse caso da coroa ter saído o dente inteiro, eu já ouvi falar para colocar em leite. Pode se colocar, mas assim, eu sempre prefiro colocar pelo menos numa solução, numa água filtrada, alguma coisa assim. Vamos fazer numa água filtrada, no geral. Acho que mais simples. A gente fala, não, pode colocar dentro da própria boca, debaixo da língua, mas está sangrando, engole, enfim, eu acho esse tipo de procedimento meio arriscado. Eu prefiro colocar numa... Nessa coisa que está sangrando, doutor, o que faz? Faz um bochecho com alguma coisa? Pega um gazezinho, um algodão, aperta, manda a criança morder ali e vai ficar ao dentista. Apertando para estancar o sangue. Apertando e vai ao dentista. Isso é a recomendação número 1. Às vezes o dente sai inteiro com raiz e tudo, às vezes quebra um pedaço, às vezes quebra só um pedacinho da coroa. Tudo tem conserto. Às vezes, até quando sai o dente inteiro com raiz e tudo, o dentista tem como reimplantar, recolocar no lugar essa raiz, não é? Do dente, se for no caso permanente. O dente de leite a gente não faz, mas colocar no permanente, coloca o dentinho em posição. Desde que seja o dentista que faça. E desde que seja rápido? Olha, o rápido não, até, lógico que não pode no dia seguinte, não, mas não é tão importante, não é a velocidade que é importante. Mas tem que ser no mesmo dia, vamos dizer. Sim, claro, né? Aconteceu um acidente até porque dói tudo, tem que procurar atendimento. Eu sempre digo, o local de atendimento mais rápido. Se o dentista não estiver mais perto, vai a um pronto-socorro. Lá eles chamam o dentista responsável, como eu já fui muitas vezes acionado para ir resolver tipo. Doutor, sabe que a gente estava conversando aqui no intervalo, falando sobre a mamadeira da noite, que muita criança toma na cama e depois não higieniza a boca, e que isso é muito perigoso, os pais têm que tentar acabar com esse hábito. A questão da medicação. Muita medicação é dada à noite também para as crianças, né? Xarope e tal. E o xarope é docinho, delícia, isso quer dizer que tem açúcar ali.
Sim, e às vezes também, mesmo o xarope não sendo docinho, se coloca muito açúcar no xarope para tentar minimizar o gosto ruim dele. Então, fatalmente, o remédio normalmente tem muito açúcar. E a criança que faz uso, lógico, eu vou usar uma vez, não tem problema, mas a criança que faz uso disso regularmente, principalmente que as crianças têm bronquite alérgica, São Paulo, uma cidade de muita poluição, no inverno... Tem que escovar os dentes depois. Tem que escovar, porque senão esse açúcar na boca também serve de alimento para a bactéria e acaba incorrendo no mesmo problema do leite à noite. A gente estava falando nesse sentido também do antibiótico. O antibiótico é uma coisa que de fato faz mal aos dentes, deve ser evitado, aliás, não só por causa dos dentes, né? Mas o que mais deve ser evitado para proporcionar uns dentes bonitos nos filhos? Olha, o antibiótico não é que o antibiótico deve ser evitado. Sim, o antibiótico necessidade, ele tem a indicação dele para você tomar. Porque tem gente que dá antibiótico assim, né? Sem consulta médica e odontológica. Aí não pode. É um absurdo, né? Realmente tem que ter uma indicação para isso e tem que ter um controle médico e odontológico para isso. Hoje em dia existe uma gama muito grande de antibióticos, em vários. O que causava muito problema antigamente era a tetraciclina, que é um tipo de antibiótico que causa manchamento estrutural no dente e tal, mas hoje em dia tem uma gama muito grande de antibióticos aí, uma variedade maior de antibióticos, e os pediatras e os dentistas sempre sabem disso e monitoram normalmente com competência esse tipo de coisa. O pior risco para os dentes é o açúcar mesmo? Sem dúvida, porque o açúcar é o alimento da bactéria, né? E tomar cuidado pelo seguinte, com esse conceito de açúcar, né? As pessoas acham que açúcar é só aquilo que tem gosto doce. Ele até é verdade, só que o açúcar às vezes está embutido em outras, associado a outras, outros alimentos que às vezes mascaram esse tipo de coisa. Por exemplo, massa, pães. Arroz é carboidrato. O carboidrato, na verdade, açúcar. O carboidrato, eu brinco, o carboidrato é o nome científico do açúcar, entendeu? Mas tudo que é carboidrato é açúcar e são bases de alimento para as bactérias. Vamos para mais um intervalo, doutor. Na volta o senhor trouxe uma girafinha muito simpática para ensinar como escovar os dentes das crianças. Até já.